Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 3, versículo 6. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 3, do versículo 5 ao 6. O ministério de João tornou-se tão popular que gente de Jerusalém e da Judéia vinham ouvi-lo, confessavam seus pecados. Aqueles que respondiam positivamente à pregação de João e abandonavam o pecado estavam prontos para o ministério de Jesus. Lucas capítulo 7, do versículo 29 e do versículo 27 e versículo 29. Ele os batizava. É possível que a prática do batismo de João tenha origem na ideia de purificação presente no Antigo Testamento. Ver Isaías do capítulo 1, versículo 16, capítulo 4, versículo 4 e Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 3, versículo 6. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 6. Confessando os seus pecados. Evidência de arrependimento. Eram batizados. Batizar quer dizer mergulhar ou imergir. João provavelmente imergia as pessoas no Rio Jordão como símbolo de morte ao pecado e limpeza espiritual, associada ao início de um novo estilo de vida. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 3, versículo 6. E confessados os seus pecados, eram batizados. Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos estudo do capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Iam até onde ele estava. A alarmante declaração de João sobre a proximidade do reino de Deus atrai moradores da cidade até o deserto. Batizar, em grego, baptizo, significa submergir, molhar, imergir, de modo que João estava imergindo o povo no Rio Jordão. Quando batizados por ele, essa imersão na água simbolizava a purificação pelo pecado, bem como uma passagem com segurança pelas águas do juízo e morte, conforme Gênesis capítulo 7, do versículo 6 ao 24, Êxodo do capítulo 14, do versículo 26 ao 29, Jonas, do capítulo 1, do versículo 7 ao 16, e veja as notas em Romanos, capítulo 6, do versículo 4, e 1 Pedro, do capítulo 3, versículo 21. Os cristãos de hoje divergem quanto à necessidade da imersão corporal total para o simbolismo do batismo. Depois da difícil viagem desde Jerusalém, o povo demonstra seu arrependimento confessando seus pecados. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 6. Batizados. O batismo cristão não é idêntico ao batismo de João, embora o batismo cristão retenha o simbolismo de arrependimento e purificação, como Atos, capítulo 22, versículo 16 e Efésios, capítulo 5, versículo 26. É realizado em nome do Deus Trino, capítulo 28, versículo 19, e significa nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição, conforme Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 6, 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 13, e Gálatas, capítulo 3, versículo 27, e Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Ver nota em Marcos, capítulo 1, versículo 4. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 6. Embora os judeus exigissem que os gentios descessem às águas para se converterem do paganismo ao judaísmo, João requer que também os judeus arrependidos fossem batizados.
Esta ousada mudança implicava que os judeus não pertenciam a Deus simplesmente em virtude de serem descendentes de Abraão. Ver nota em versículo 7, capítulo 7, versículos 7 ao 9. Assim como qualquer outra pessoa, os judeus étnicos precisavam arrepender-se para entrar no reino vindouro. Ao contrário das repetitivas lavagens rituais de outros grupos religiosos, o batismo de João parece ter sido um evento único associado a um arrependimento permanente e uma vida transformada.